Queridos e amados do Senhor, paz e graça, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, vou deixar uma mensagem, uma reflexão hoje na palavra de Deus, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 6, 5, 6. Capítulo 5, versículo 6 a seguir. Vem nos dizendo assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem são esses, meus irmãos, que porventura possa ter fome e sede de justiça? Aqueles que é sedento de Cristo, que é sedento da palavra de Deus, que é sedento do Espírito Santo, que é sedento das coisas de Deus, que sente sede e fome das coisas que são provenientes dos altos céus. Mas nós vivemos na terra. Como pode ser isso? Sim, nós vivemos na terra, mas o que acontece aqui na terra está refletindo as coisas do alto, tanto as coisas espirituais do mal, como as coisas espirituais de Deus, a parte de Deus, do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ela reflete as coisas do alto, lá dos céus. Quando você tem um bom coração, quando você tem sede e fome de justiça, você quer vivenciar a palavra de Deus, quer pôr ela em prática, quer viver segundo a palavra, os mandamentos do Senhor. É você ser sedento e faminto da palavra de Deus. Mas parece que quem tem sede e fome de justiça, quem não tem, né? Que não tem a justiça, que não tem a palavra, que não tem a presença do Pai, a presença do Todo-Poderoso, né, do Espírito Santo, do seu Espírito, né? Mas não, meus irmãos, aqueles que reconhecem que necessita ser revestido do poder de Deus, da graça de Deus, da força, da virtude do Deus Todo-Poderoso, ele busca em Deus viver fortalecido na fé que vem do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Na minha visão espiritual, na minha visão, meus irmãos, os pobres de espírito são aqueles que vivem em Cristo, porque eles só têm o seu próprio espírito, que Deus lhe deu o fôlego de vida, a sua alma, e o Espírito Santo. Agora, aqueles que têm muitos espíritos, que a Bíblia diz que a força do mal, há vários espíritos. Você pode ver que certa vez foi ser expulso, e ele disse que ele era legião, porque é muitos espíritos. Quando os discípulos, Jesus mandou que os discípulos expulsassem os espíritos imundos de um certo homem, e ele procurou como era o nome dele. Ele disse que o nome dele era legião, porque eram muitos espíritos na mesma pessoa. Então essa pessoa não pode dizer que é uma pessoa pobre de espírito. Essa pessoa tem muitos espíritos do mal. Mas quem vive em Cristo, quem vivencia a palavra do Senhor, quem anda segundo a palavra do Senhor, ele é pobre de espírito, porque ele tem somente um espírito, que é o Espírito Santo, que ministra a sua vida, que opera na sua vida e que lhe direciona para que ele venha fazer as coisas corretamente, segundo a palavra, né, meus irmãos? Então esse é considerado aqui pela palavra de Deus um pobre de espírito, porque sendo rico porque tem o Espírito Santo, mas de espírito em números, ele é pobre, porque é só um Espírito, o Espírito Santo. Ele diz também, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Olha, meus irmãos, quando você é uma pessoa que está se lamentando, que está chorando, que está mostrando a sua fragilidade, que precisa ser preenchido com uma força superior a ele busca quem? A Deus, né? Porque só Deus pode preencher o nosso vazio, a lacuna que tem na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso cotidiano. Por mais que você possa lutar, mas você depende de Deus em tudo que você fizer. Por isso, bem-aventurados os pobres, os que choram, porque serão consolados. E ainda diz mais, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E também vem dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que eu já disse que foi o primeiro versículo, né, que eu li, né? Agora,
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, meus irmãos, quem não tem misericórdia do seu irmão, quem não tem misericórdia das pessoas que você vê sofrendo, que você vê famintos, que você vê precisando de uma palavra amiga, precisando de uma porção para se alimentar, a água para saciar a sua sede. Muitas das vezes o alimento é espiritual, mas muitas das vezes pode ser alimento material. E nós, como seres humanos, como sendo servos do Senhor, do Deus vivo, nós temos essa obrigação, né? De ser misericordiosos para com o nosso semelhante. Por isso, aqueles que têm misericórdia também alcançarão a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, às vezes as pessoas ajudam e têm misericórdia das pessoas que estão passando por dificuldade, por privações, por necessidades. Não faça isso esperando receber coisas materiais, mas coisas espirituais, coisas que vêm do alto, porque a recompensa não pode vir do homem, do próprio homem, mas sim do Todo-Poderoso. Por isso que Deus diz na palavra dele aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você é misericordioso, você pode ter certeza que você também alcançará a misericórdia do Todo-Poderoso, do nosso Deus, daquele que vive eternamente, do eterno. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, meus irmãos, aquele que não tem o seu coração aberto, o seu coração livre de rancor, de mágoa, de ódio, de coisas que não agradam ao Senhor, não poderão ver a Deus, porque Deus é justo e fará justiça. Então, sendo Deus justo, ele de forma alguma vai agir de forma injusta para com quem quer que seja. Ele vai te dar tudo segundo as tuas obras, porque a Bíblia diz que nós receberemos o galardão do Deus Todo-Poderoso, mas o nosso galardão vai ser tudo segundo as vossas obras. Então, que obras são essas? É o bem que você possa fazer enquanto vive aqui no mundo. Que Deus não nos trouxe esse mundo para praticar maldades, mas sim ser reto, correto, sincero, verdadeiros, justo, misericordiosos, sedento de justiça, querer as coisas justas. Então, meus irmãos, é dessa forma que nós poderemos ter um coração limpo e assim ver a Deus, porque nós vemos Deus aqui enquanto vivemos aqui na terra, nos seus feitos, na sua palavra, no seu agir, no seu poder, né? Mas um dia a Bíblia diz que como Ele é, o veremos. E para nós conseguir ver a Deus como Ele nós vamos ter que ter um coração limpo, coração livre de todo mal, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos que buscar em Deus a redenção da nossa alma. O mundo, meus irmãos, o mundo, ele nos oferece coisas que desagradam ao Senhor, porque o homem, para conquistar muitas das vezes um lugar, uma posição, um posto em algum lugar, muitas das vezes ele dá muito trapaço, ele faz muitas coisas que desagradam a Deus, e aí ele pode até conquistar o seu alvo, aquele que ele mais almeja, mas do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, ou perder a sua salvação? Então, por mais que o mundo tenha coisas que o homem se agrade, que o homem deixe o seu coração se envaidecer por aquilo, para que ele pode regozijar, ele pode desfrutar de muitas coisas boas deste mundo também, mas tem que ser coisas lícitas, coisas retas, corretamente conquistadas, granjeadas com justiça, né? Por quê? Porque do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. O Evangelho de Cristo, né? E bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos não são aqueles, meus irmãos, que são injustiçados pelo mundo, pelas muitas autoridades, talvez, por muitas situações, às vezes até por irmãos, por familiares, por quem quer que seja, não importa quem seja, por quem seja, são injustiçados pela palavra de Deus, porque é uma pessoa que vive para Cristo, que tem
as atitudes deles são de um verdadeiro cristão e muitas das vezes incomoda a sociedade, algumas pessoas da sociedade. As pessoas se levantam, por quê? Porque é uma força maligna que vai se levantar, porque se levantou contra Cristo, contra Deus, imagina contra o ser humano, né, meus irmãos? Por mais que Deus está conosco, mas pode ter certeza que você é vencedor. Nós fomos levantados para vencer, e se nós formos derrotados nessa terra, mas lá no céu, nosso galardão é garantido. Porque aquele que sofrer injustiça por causa da palavra de Deus, vai ter galardão superior aos outros. A Bíblia diz que a maior coroa é a coroa de justiça. E essa coroa de justiça, só quem vai receber ela, meus irmãos, lá na glória, lá nos céus, é aqueles que morrer pelo Evangelho, morrer pela palavra de Deus, morrer por causa de Cristo, por causa de Deus. Essas pessoas vão ter um prêmio maior, uma coroa de justiça. O único que vão receber são esses, aqueles que morrer pela palavra de Deus, morrer pelo Evangelho. Mas nós sabemos que ainda que você tiver não o mesmo galardão que essas pessoas vão ter, mas você ter um lugar garantido nos céus, já é a maior vitória que você pode ter, que eu possa ter, porque a nossa vida aqui na terra é passageira. Eu sempre falo nos meus vídeos, às vezes quando eu estou pregando na congregação por aqui, a nossa vida aqui na terra, por mais que você possa viver aí 80, 100 anos, quantos são aqueles, ou pequeno número de pessoas chega a 110, 120 anos, 100 anos, mas ainda aquele que vive 100, 120 é muito pouco, meus irmãos, diante da eternidade. Porque uma pessoa que tem 20 anos hoje, ele acha que para chegar em 60 anos, em 80 anos, vai demorar muito. Mas não demora tanto assim não. Quando ele vai se aproximando, ele vê que passou tão rápido. Então, meus irmãos, a vida aqui na Terra é muito corrida, muito atribulada, corrida, e ela passa despercebida por nós, porque nós sempre temos algo a conquistar, e isso faz com que o homem fique desatento do tempo. Eu lembro que quando eu era menino, jovem, adolescente, para passar uma semana, meus irmãos, parece que uma semana era mais de um mês de hoje. Hoje, começa esse domingo, você pensa que não, já é quinta-feira, já é sábado. Aí vem aquela palavra que Jesus disse, né, na seu evangelho, que se Deus não abreviasse os tempos, nem os escolhidos se salvaria. E nós estamos vendo essa passagem se cumprindo a cada dia. Por quê? Porque os dias, eu creio que os dias vão ser todos eles cumpridos, todos os dias. Deus não vai tirar o número de dias, mas eles passarão tão rápido que muitos não perceberão o quanto está avançando os dias, está passando rápido. E isso não é só as pessoas que são evangélicas, não. Muitas pessoas comentam comigo, pessoas que nem são evangélicas, que o tempo está passando rápido demais. Começa um mês e daqui a pouco já está no final. Começa o ano, daqui a pouco já está chegando dezembro. E assim, o homem pensa que vai demorar muito de chegar nos 50, nos 60, nos 70, 80 anos. E se for a missão de Deus, que ele chegue lá, nesses tantos de anos, passa muito rápido, meus irmãos. Agora a eternidade não tem fim. Então nós temos que trabalhar pensando na eternidade. Onde nós vamos estar na eternidade. Se é nos altos céus, na glória, com Cristo, só louvando, glorificando, exaltando o seu santo nome, você vai estar clamando por desesperado, agoniado, sofrendo, amargurado num lago de fogo, que a Bíblia diz que está preparado para o diabo e seus anjos, para Satanás e todos aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida também, falso profeta, a besta, o anticristo e todos os homens, porque o inferno não foi feito para homem, mas infelizmente vai ser lançado porque não quis Cristo, não quis deixar as coisas que levam o homem ao inferno para viver para Cristo. E isso faz o homem ser lançado. Não é que Deus quer lançar o homem lá, é que o próprio homem se rebelou contra Deus e não quer deixar o mal, deixar o pecado para viver para Cristo, para ter um lugar de glória, um lugar onde ele vai ser feliz e louvar e glorificar a Deus para sempre. Meus irmãos, eu não vou continuar aqui falando porque o vídeo já está com 15 minutos e para não ficar muito extenso, mas que Deus abençoe a sua vida. Peço que você se inscreva no meu canal, que você deixe seu like aí, seu joinha,
Se você tiver um parente, um amigo que você queira que ele ouça uma palavra desse tipo, nessa pegada aqui, desculpa o palavreado, mas ele não é uma palavra mal, não. Que você passe para ele, compartilhe esse vídeo com alguém aí que você goste, que você quer que ele ouça uma palavra. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. E confia no Senhor, Ele é contigo. Pode ter certeza. Olha, o único que nunca vai desistir de mim, de você, é Deus. Por mais que você ache difícil as coisas, Deus nunca vai desistir de você. Ele está contigo em todas as situações, meu irmão. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Paz e graça para todos vocês. Grande abraço.